Olá, essa aula foi apresentada no Congresso Caipira de Oftalmologia de 2022 e como eu acredito que ela contém informações que podem ajudar principalmente os oftalmologistas mais jovens no futuro, eu achei que seria interessante a gente colocar na internet para que mais pessoas pudessem se beneficiar das informações que estão contidas nela. Então, esse primeiro slide é um prêmio que eu ganhei em 2005, né, de melhor caso clínico desse mesmo congresso, Sociedade Caipira de Oftalmologia. Estava operando muito, atendendo muito e não me preocupava com ergonomia. Meu negócio era atender, era operar e, infelizmente, todo mundo vai envelhecer, né? Sem exceções, a gente vai pagar o preço um dia das nossas atitudes enquanto jovens, né? E, inclusive, eu acho que eu consegui envelhecer melhor do que o meu companheiro de ID, o André Monsanto, que tem um irmão gêmeo que eu não sabia, mas enfim. A gente está falando em tom de brincadeira aqui, mas é verdade, tá? Eu hoje em dia tenho diagnóstico de hérnia cervical, hérnia lombar, artrose, tá? Muitos oftalmologistas têm problemas desse tipo. Então é melhor que a gente encare a ergonomia como uma coisa séria e real e não como uma coisa virtual que só acontece com os outros, os problemas depois, tá? As adaptações que a gente tem que fazer, eu dividi em cinco. Primeiro seria a lâmpada de fenda. Aqui eu peguei algumas fotos de internet mostrando a posição errada do pescoço, né? Como a gente projeta todo o corpo para frente e deixa a nossa coluna em C, como está na ilustração inferior ali com a coluna em vermelho. Isso está errado, tá? A nossa coluna tem que ser em S, como está do lado esquerdo ali em verde. Isso é o certo. E na lâmpada de fenda é praticamente impossível. Olha a mesa da direita, nas duas na verdade, como o apoio da lâmpada de fenda, a mesa, tá sobrando um monte de madeira do lado direito, tá? A lâmpada de fenda está montada do lado esquerdo, nos dois casos, e do lado direito está sobrando um monte de suporte. Isso é péssimo, porque te joga lá para trás. Para conseguir alcançar o ocular, você tem que projetar a cabeça lá para frente. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Primeiro, diminuindo o tampo da mesa, né? A lâmpada de fenda tem que estar montada de uma forma que o paciente tenha fácil acesso a ela, né? Do lado esquerdo ali, mas que não sobre nada de madeira do lado direito, tá? O tampo tem que ser curtinho, porque senão a gente vai ficar longe da lâmpada de fenda. E a outra forma de aproximar a ocular da gente é colocando divisor de luz, como a gente está vendo ali na foto superior esquerda. A gente vê aqui do lado esquerdo, eu estou atendendo numa lâmpada de fenda que sobra madeira no tampo e que não tem o divisor de luz. Eu tenho que me projetar para frente. Isso força a coluna cervical, força a coluna lombar. E já na foto da direita eu estou sentado numa lâmpada de fenda que está apropriada, né, com o tampo curtinho, o divisor de luz, e eu consigo ficar numa posição muito melhor. A segunda adaptação é o greens. Aqui a gente está vendo algumas posições totalmente tortas, né, totalmente não ergonômicas que a gente faz durante o nosso exame. Se a gente mostrar essas fotos para uma fisioterapeuta, ela vai achar horrível, né? É chocante essas imagens para um fisioterapeuta. E aí, como é que a gente pode resolver isso? Usando o refrator digital. É caro, mas vale a pena. A gente pode, no painel de controle, ter uma ideia do que está sendo projetado para o paciente, a gente pode estar monitorando o greens sem ter que tocar nele, né? E o exame vai acontecer dessa forma. A gente pode estar sentado no mocho, que na foto não é o mocho em cela, mas é o que eu recomendo, numa altura adequada, e a gente pode fazer o exame de uma forma super confortável e ergonômica. O monitor, tem bastante dúvida sobre o monitor, né? A primeira é a altura que o monitor deve ficar. Essa é a altura ideal, o olho tem que estar alinhado e a distância do usuário para a tela deve ser de um braço.
Se a gente for usar o laptop, a gente é obrigado a levantar esse laptop de uma forma que a tela fique na altura dos olhos, tá? E aí a gente vai ter que usar teclado e mouses externos, conectados por Bluetooth. O tamanho da tela também tem que ser adequado. Não adianta você colocar na altura certa, mas ser uma tela de laptop super pequenininha, que aí você tem que toda hora se projetar para frente para conseguir ler o que está escrito, tá? Essa dica sobre o telefone, ela também é interessante. Você não deve colocar o telefone do lado da sua dominância, porque senão a hora que tocar o telefone, você atender e tiver que escrever alguma coisa, fatalmente a gente acaba fazendo essa posição para travar o telefone entre a cabeça e o ombro e escrever com a mão, tá? Então, se você é destro, coloca o telefone do lado esquerdo, você vai segurar o telefone com a mão esquerda e escrever com a direita. O mocho, eu acho que é a parte mais importante. É uma mudança barata e muito, muito importante que a gente faça. Esse é o mocho em cela. Por que que ele é tão importante, tá? Porque ele obriga o seu usuário a ficar na posição certa, né? A gente vai ser obrigado, entre aspas, a fazer a curvatura lombar adequada, a curvatura torácica adequada, a curvatura cervical, né? Enquanto que se a gente está sentado numa cadeira, a gente pode se projetar para frente numa cadeira ou no mocho comum, né? A gente pode se projetar para frente e fazer novamente a coluna em C e não em S, né? Então, realmente, esse é o grande diferencial do mocho sella. As articulações ficam numa posição muito mais confortável, né? A gente vê aqui a coxa femoral 90 graus, que é uma posição estressante para essa articulação. Aqui ela está 120, 130. O retorno venoso é muito facilitado também no mocho em sella. Aqui a gente vê numa cadeira comum toda a compressão nas nádegas, na coxa, tá? E às vezes a gente acaba comprimindo aqui também o joelho, tá? No mocho em sella a gente está apoiado nos isquios, então a área de contato é muito menor. Aqui a gente está vendo a articulação do joelho, aqui 90 graus numa cadeira comum e aqui 120, 130 graus usando o mocho em sella, algo que também é benéfico. E tem outros benefícios do mocho em sella que eu nem citei, né? Mas assim, é muito, muito superior ao mocho comum. Por fim, vamos conversar um pouquinho sobre cadeira, como comprar, como escolher e como ajustar. Então, a gente tem aqui vários pontos que a gente vai ter que analisar. Primeiro é a largura adequada, né? Se você é mais gordinho, a gente tem que usar uma cadeira com uma largura maior. Profundidade adequada do assento, aqui eu estou falando do assento, tá? É interessante que a gente possa jogar o assento para frente ou para trás, por quê? Porque se a gente tiver com o assento para frente e a gente não for tão grande, o joelho vai ficar comprimido ali na ponta do assento e isso é bem ruim do ponto de vista de conforto e do ponto de vista de retorno venoso. Então, é interessante que a gente possa regular a profundidade do assento. O apoio na lombar é fundamental. Esse é o grande diferencial das cadeiras ergonômicas atuais, tá? Isso tem que ser ajustável também, de preferência, tanto em altura como em profundidade. O apoio dos braços, ele tem que ser regulável, não que a gente vá de fato ficar apoiado neles. Na verdade, ele tem que abaixar bastante para a gente poder entrar com a cadeira por baixo da mesa. O apoio de cotovelo ele é interessante para um gamer, por exemplo, que ele vai de fato apoiar o cotovelo ali. A gente vai estar apoiado, na verdade, na mesa. A gente vai apoiar o punho na mesa porque a gente vai estar digitando ou conversando com o paciente. Então, para a gente, o apoio de cotovelo não é tão importante, tá? Ela tem que ter uma espuma resistente, confortável. O apoio de cabeça é bem opcional. A gente não usa de fato o apoio de cabeça. Então, se não tiver até o apoio de cabeça, não tem problema nenhum. Regulagem de altura, obviamente, é muito importante. Inclusive, depois nós vamos falar um pouquinho que altura a gente deve deixar a nossa cadeira. É muito interessante que você teste a cadeira antes de comprar, né? É interessante que você faça um test drive da cadeira. E como é que a gente vai montar essa cadeira na nossa estação de trabalho, na nossa mesa?
A gente vai deixar o cotovelo formando um ângulo de 90 graus braço-antebraço, tá? A gente vai subir ou descer a cadeira até que o nosso braço fique nessa posição em relação à mesa. A hora que você atingiu essa altura, você vai ver o que aconteceu com o seu pé, né? A gente está vendo aqui alguns exemplos de pessoas mais baixinhas, né? E que vão utilizar um apoio de pé para que o pé fique com apoio na hora em que elas estiverem trabalhando. Nesse caso, sobrou perna. É uma pessoa alta, né? E aí a gente pode usar o apoio em formato de acelerador ali. E uma terceira possibilidade é essa, né? Deu certinho, o pé ficou completamente sobre o chão, né? A planta do pé. Não está nem sobrando nem faltando perna, então não precisa fazer nenhum ajuste adicional. Eu termino citando o meu mestre de oftalmologia e de vida, o Dr. João Alberto Holanda de Freitas, que ele falava: Henrique, envelhecer não é bom. Envelhecer não é bom, mas a opção é pior. Então vamos envelhecer, né? Eu espero ter trazido informações interessantes para os oftalmologistas já mais maduros, né, que talvez já comecem a sentir aí o peso da falta de ergonomia, mas principalmente aos oftalmologistas mais novos que, se seguirem algumas das orientações que a gente passou nessa aula, vão colher frutos no futuro. Muito obrigado.